Nas profundezas de uma região montanhosa e esquecida do Brasil, onde a lei parece uma miragem e a crueldade se esconde à vista de todos, um som ensurdecedor rasga o silêncio da mata. É o grito agudo de uma serra elétrica cortando aço, uma sinfonia de faíscas e tensão que ilumina a escuridão iminente. A câmera foca em um homem, seu rosto marcado pela fuligem e pelo suor, os olhos fixos com uma mistura de pavor e determinação inabalável. Seu nome é João, mas naquele momento ele é apenas um vulto lutando contra o tempo. A poucos centímetros da lâmina giratória está o pescoço de um urso pardo colossal, uma criatura que deveria ser um símbolo de poder selvagem, mas que agora é a personificação do sofrimento. O animal, que um dia seria batizado de Trovão, está acorrentado a um pesado bloco de concreto. A corrente de aço, grossa e enferrujada, parece mais uma extensão de seu corpo do que um objeto separado, fundida à sua pele por anos, talvez décadas, de negligência. Cada faísca que salta da serra é um risco mortal, uma carícia de fogo que pode tanto libertar quanto ferir. Cada rugido gutural do urso não é de raiva, mas de puro terror, um eco de uma vida inteira de dor que ele não sabe como expressar de outra forma. Esta não é uma operação de resgate comum, sancionada por autoridades e cercada de segurança. É um ato de desespero, uma corrida contra o tempo executada na clandestinidade, sob o manto de uma noite que se aproxima. A pergunta que paira no ar, mais pesada que a umidade da floresta, não é apenas se João conseguirá libertá-lo. É uma pergunta mais sombria, que ecoa com o rugido do animal. Como? Como um rei da natureza acabou aqui, prisioneiro de um bloco de cimento, e que tipo de escuridão humana permitiu que isso acontecesse por tanto tempo? Para entender a brutalidade daquele momento, para decifrar o desespero nos olhos do homem e o pânico nos do animal, é preciso voltar. Voltar para a primeira memória de uma vida que nunca conheceu a liberdade. Trovão não nasceu na vastidão das florestas. Sua primeira lembrança não é o cheiro de terra úmida ou o som do vento nas árvores, mas o cheiro de serragem e o som de aplausos forçados em um circo itinerante decadente que percorria o interior esquecido do país. Arrancado de sua mãe ainda filhote, sua existência foi um ciclo interminável de treinamento brutal. Ele aprendeu a temer o chicote antes de aprender a procurar por comida, aprendeu a se equilibrar em bolas e a andar de bicicleta sob a ameaça da dor, tudo para a diversão passageira de uma plateia que nunca viu o vazio em seus olhos. Sua casa era uma jaula minúscula, onde mal conseguia se virar, e sua vida, uma sucessão de truques patéticos que humilhavam sua natureza majestosa. A corrente em seu pescoço, colocada quando ele ainda era pequeno, não era apenas um instrumento de controle. Com o tempo, ela se tornou o único elo que ele conhecia com o mundo, uma presença constante e dolorosa que o lembrava a cada segundo de sua condição. Quando o circo faliu, engolido pela própria decadência, Trovão não foi libertado. A liberdade era um conceito que não existia para ele. Em vez disso, foi vendido como uma mercadoria exótica, um item de luxo para um homem que colecionava poder. Seu novo dono era um fazendeiro local, um homem conhecido e temido na região como Coronel Bastos. Uma figura poderosa, cuja influência se estendia muito além das cercas de sua propriedade. Para o coronel, o urso não era um ser vivo, era um troféu, um símbolo de seu próprio poder bruto, uma demonstração de que ele podia possuir até mesmo o indomável. Na fazenda do coronel, a jaula apertada do circo foi trocada por algo ainda pior. Uma corrente ainda mais curta, presa a um bloco de concreto no meio do nada. A solidão se tornou sua única companheira. Os aplausos cessaram, as luzes se apagaram e restou apenas o silêncio, quebrado por seus próprios lamentos e pelo som distante de uma vida da qual ele nunca faria parte. Do outro lado dessa história, em um mundo completamente diferente, estava João. Um ex-agente ambiental que havia trocado a burocracia frustrante do serviço público pela dura realidade de administrar um santuário de animais com recursos escassos. João era um homem assombrado, não por fantasmas,
mas pelas memórias dos animais que não conseguiu salvar. Cada perda estava gravada em seu rosto, em suas mãos calejadas, em seu olhar cansado. Ele lutava todos os dias contra a indiferença, a falta de verba e a crueldade que parecia não ter fim. Então, um dia, uma denúncia anônima chegou aos seus ouvidos. Não foi um relatório oficial, mas um sussurro, uma informação passada com medo, quase como um segredo proibido. Falava sobre o urso do coronel. As palavras eram poucas, mas a imagem que pintavam era devastadora. Naquele instante, algo dentro de João se acendeu. Ele viu em Trovão não apenas mais um caso de abuso, mas um reflexo de todas as suas batalhas passadas, um teste final para sua própria alma cansada. Era uma chance de redenção que ele sabia no fundo do coração que não podia se dar ao luxo de perder. Salvar aquele urso se tornou mais do que uma missão, tornou-se uma obsessão. Mas essa obsessão, no entanto, logo daria de cara com um muro invisível, mas impenetrável, construído com silêncio, medo e corrupção. As primeiras tentativas de João de seguir o protocolo foram um exercício de frustração. Ele foi às autoridades locais, com a denúncia em mãos e a urgência na voz. A resposta foi um misto de apatia e condescendência. Na delegacia, o escrivão mal ergueu os olhos do papel. Urso, aqui, o senhor tem certeza. O coronel Bastos é um homem de bem. No órgão ambiental, o processo que ele abriu misteriosamente se perdeu entre pilhas de outras queixas esquecidas. Era como gritar em um quarto à prova de som. A influência do coronel Bastos era um fantasma que assombrava cada repartição, cada esquina da pequena cidade. Ele não precisava dar ordens diretas. Seu nome era o suficiente. Testemunhas que antes haviam sussurrado sobre o sofrimento do animal, quando confrontadas oficialmente, subitamente desenvolviam amnésia. Não vi nada, não sei de nada. O medo era palpável. Represálias naquelas terras não vinham na forma de processos judiciais, mas de cercas cortadas, gado desaparecido ou, pior, visitas noturnas. João percebeu que estava lutando não apenas contra um homem, mas contra um sistema inteiro que aquele homem controlava. O sistema que ele um dia serviu e no qual tentou acreditar, agora lhe virava as costas. Percebendo que a lei não seria sua aliada, João entendeu que precisaria de suas próprias armas e de seu próprio exército. E seu exército era pequeno, mas leal. A primeira a se juntar foi Clara, uma jovem veterinária recém-formada, cheia de um idealismo que João invejava e temia. Ela via o mundo em preto e branco, o certo e o errado, e a situação de Trovão era um ultraje que feria sua alma. O terceiro membro da equipe era Pedro, um velho funcionário do santuário, um homem de poucas palavras e mãos calejadas, cuja sabedoria prática superava qualquer manual. Se Clara era o coração e a ciência da operação, Pedro era a força silenciosa e a engenhosidade. Foi ele quem sugeriu a próxima jogada. Se eles não querem ver, a gente vai ter que esfregar na cara deles, disse, enquanto consertava uma cerca. A ideia era simples e perigosa. Obter provas irrefutáveis. Provas que não pudessem ser perdidas em uma gaveta. A operação secreta começou. Usando um drone de segunda mão, comprado com o pouco dinheiro que o santuário tinha, eles se posicionaram na mata que cercava a fazenda do coronel. A tensão era quase insuportável. Cada zumbido do aparelho parecia um grito no silêncio da tarde, um convite para serem descobertos. Na pequena tela do controle, as primeiras imagens surgiram, granuladas e instáveis. E então eles o viram. O choque foi imediato e visceral. Ver Trovão através da lente de uma câmera era diferente de apenas imaginar. As imagens revelaram uma crueldade que as palavras não conseguiam descrever. O urso estava deitado em um chão de terra batida e fezes. A corrente havia cavado um sulco profundo e inflamado em seu pescoço. Ele se movia com uma lentidão dolorosa, cada passo limitado pelo peso do aço e pela apatia de uma alma quebrada. Em um momento, a câmera focou em seus olhos, e mesmo na imagem digital eles viram o vazio. Não havia fúria, não havia espírito selvagem. Havia apenas uma resignação profunda,
uma aceitação de um sofrimento sem fim. Naquele instante, Clara começou a chorar silenciosamente. João sentiu uma raiva fria tomar conta de si, e Pedro apenas balançou a cabeça, o rosto uma máscara de tristeza e determinação. Aquelas imagens eram a arma que precisavam. De forma anônima, o vídeo foi vazado para um pequeno blog de notícias local e de lá explodiu. Em questão de horas, a história do urso do coronel se espalhou como fogo em palha seca. Grupos de WhatsApp fervilhavam, redes sociais se enchiam de indignação. A pressão pública começou a montar, uma onda de choque e revolta que nem mesmo a influência do coronel Bastos conseguia conter completamente. Pela primeira vez, parecia que a balança estava virando a favor deles, mas eles subestimaram a perversidade de um homem encurralado. A atenção pública não fez o coronel recuar, pelo contrário, tornou-o mais perigoso. Ele se sentiu humilhado, exposto. Aquele urso, antes um símbolo de seu poder, havia se tornado uma mancha em sua reputação, e o coronel não tolerava manchas. O tempo que antes parecia um aliado, de repente se tornou o maior inimigo. Boatos começaram a circular, sussurrados nos cantos da cidade. Diziam que Bastos planejava resolver o problema permanentemente, que ele ia dar um fim no urso, fazê-lo desaparecer antes que as autoridades de esferas maiores, agora pressionadas pela mídia, pudessem intervir. Cada dia que passava, cada hora de inação, aumentava exponencialmente o risco de Trovão ser executado silenciosamente, sua morte mais um segredo enterrado naquelas terras sem lei. A missão de resgate havia se transformado da noite para o dia em uma corrida desesperada contra a morte. A janela de oportunidade para salvar Trovão estava se fechando, e rápido. A última esperança legal, a única porta que ainda não havia sido batida em suas caras, era uma liminar judicial. Um pedaço de papel que, para João, Clara e Pedro, representava a diferença entre a ordem e o caos, entre a justiça e a barbárie. Com o vídeo viralizando e a pressão da mídia crescendo, um advogado simpático à causa havia entrado com um pedido de urgência para a apreensão do animal, citando a lei de crimes ambientais. Por alguns dias, uma frágil esperança se instalou no santuário. Cada telefonema era atendido com o coração na boca, cada e-mail era aberto com uma prece silenciosa. Eles se agarravam à crença de que, no fim, a lógica e a decência prevaleceriam, que nenhuma autoridade, ao ver aquelas imagens, poderia fechar os olhos. O ponto de ruptura não chegou com um estrondo, mas com o som frio e burocrático de um e-mail. A liminar foi negada. A justificativa do juiz era um labirinto de jargões legais, mas a essência era cruelmente simples. Uma tecnicalidade. Uma falha na comprovação da propriedade exata do animal, um detalhe no registro da fazenda. O sistema, em sua busca cega por formalidades, não conseguia enxergar a ferida aberta no pescoço de Trovão. Para a lei, ele era um objeto cuja documentação estava incompleta, não uma vida em agonia. O golpe foi devastador. Fechava a última porta oficial, trancando-a com a chave da indiferença. O silêncio que caiu sobre a pequena sala do santuário era mais pesado do que qualquer grito. Clara, cujo idealismo era a chama que aquecia a todos, desabou em um choro contido, de pura frustração e impotência. Pedro, o velho e sábio Pedro, apenas olhou para o horizonte, o rosto uma máscara de quem já tinha visto aquela história se repetir vezes demais. Mas foi a reação de João que mais assustou. Não houve raiva, não houve gritos. Em seu lugar, uma calma gélida se instalou em seus olhos. Aquele olhar de um homem que foi empurrado para além do limite, que viu o abismo e decidiu que não iria mais recuar. A esperança havia se transformado em cinzas, e daquelas cinzas nascia uma perigosa resolução. Foi nesse exato momento de desolação que o telefone de João tocou. Era o informante, a mesma voz sussurrada e temerosa de antes, mas agora carregada de uma urgência mortal. As palavras foram poucas e diretas. Um caminhão boiadeiro, sino grande, acabou de entrar na estrada para a fazenda do coronel. Um caminhão de transporte de gado, um veículo cujo destino final é quase sempre o mesmo. A mensagem era clara, um código macabro que todos ali entenderam instantaneamente.
O coronel Bastos não iria mais esperar. Ele iria fazer Trovão desaparecer, e um caminhão daquele porte era a maneira perfeita de levar o corpo de um gigante para longe sem deixar rastros. O destino de Trovão estava selado. Ele seria executado nas próximas horas. Naquele instante, o tempo parou e se estilhaçou. A questão não era mais sobre o que era legal, mas sobre o que era certo. João olhou para as próprias mãos, mãos que por anos preencheram relatórios, seguiram protocolos e confiaram na lei. Agora, a lei havia declarado sua própria falência. Para o homem que dedicou sua vida a seguir as regras, a verdade se tornou insuportável. Para honrar uma lei maior, a da compaixão, ele teria que se tornar um criminoso. O dilema o consumiu por um segundo que pareceu uma eternidade. Quebrar a lei dos homens, arriscar seu santuário, sua liberdade, tudo pelo que lutou, por uma vida que o mundo havia decidido descartar? Ou lavar as mãos e conviver para sempre com o fantasma de um urso que ele abandonou para morrer? A resposta estava nos olhos de Clara e Pedro, que o encaravam, esperando. Eles não precisavam de palavras. A decisão foi tomada no silêncio daquela sala, em um aceno quase imperceptível. A operação de resgate não seria mais uma questão de se, mas de como. E teria que ser naquela noite. O ato de invadir a propriedade do coronel, de realizar um resgate ilegal sob o manto da escuridão, era uma linha que eles nunca pensaram em cruzar. Mas Trovão não tinha mais tempo para a burocracia. A equipe se preparou para a operação mais perigosa de suas vidas, sabendo que não haveria volta, que o amanhecer os encontraria como heróis ou como foragidos. E foi essa decisão, nascida do fracasso da justiça, que os colocou naquela clareira escura, com uma serra elétrica na mão, prestes a cortar o aço e a própria lei. A cena agora se torna clara. O som da serra não é apenas o som de metal sendo cortado, é o som de uma promessa sendo cumprida, de uma linha sendo cruzada. Cada faísca que ilumina o rosto de João é um fragmento de sua esperança desesperada. Cada rugido de Trovão, agora compreendido em sua totalidade, não é uma ameaça, mas o lamento de uma vida inteira de tortura, o grito de uma criatura que não entende que a dor iminente é o prelúdio de sua libertação. O que se desenrola naquela clareira não é apenas um resgate, é o clímax de uma longa e silenciosa guerra travada nos bastidores da lei e da moralidade. Especialistas em comportamento animal, ao analisarem casos como este, pintam um quadro ainda mais sombrio. Libertar o corpo de Trovão, eles explicam, é apenas o primeiro e talvez o mais fácil dos desafios. O verdadeiro cativeiro não está na corrente de aço, mas na mente do animal. Uma vida inteira de trauma, confinamento e impotência cria o que a ciência chama de desamparo aprendido. O animal deixa de lutar, deixa de acreditar na possibilidade de uma realidade diferente. A corrente para Trovão não era apenas um objeto externo. Ela se tornou parte de sua identidade, o limite de seu universo. Removê-la abruptamente pode ser tão desorientador quanto libertar um homem que passou a vida inteira em uma cela escura para a luz ofuscante do sol. Ele não sabe o que fazer com a liberdade. O verdadeiro desafio, portanto, seria libertar sua mente. Um animal nessas condições, subitamente livre, pode se tornar imprevisível. O medo acumulado por anos pode explodir em uma agressão incontrolável, não por maldade, mas por puro pânico. Ou, no extremo oposto, ele pode simplesmente entrar em colapso, incapaz de processar um mundo sem as paredes invisíveis que o definiram. A própria liberdade, o objetivo final daquela operação perigosa, poderia se transformar em uma nova e terrível forma de tortura psicológica. E é exatamente esse dilema que se materializa no momento mais crítico do resgate. A equipe está no local, a adrenalina pulsando em suas veias. Mas Trovão, encurralado pela presença de estranhos, pelo barulho assustador da serra e pela memória de uma vida de dor infligida por humanos, é uma força da natureza incontrolável. Ele se debate, ruge, e cada movimento de seus músculos poderosos é uma ameaça mortal. Clara, a veterinária, com o rosto pálido sob a luz da lanterna, insiste no protocolo. João, nós temos que sedá-lo. É o único jeito seguro. Ela diz, a voz trêmula, mas firme. Ela está certa.
segundo todos os manuais. Mas ela mesma completa a frase com a advertência que a aterroriza. Mas no estado debilitado em que ele se encontra, a anestesia pode ser fatal. O coração dele pode não aguentar. Eles estavam presos em uma escolha impossível. Arriscar a vida de todos ao se aproximarem de um urso aterrorizado e consciente, ou arriscar a vida do próprio urso com uma dose de sedativo que poderia ser sua sentença de morte. Era uma encruzilhada onde cada caminho levava a um abismo. Mas João, parado a uma distância que era ao mesmo tempo segura e perigosamente próxima, via algo que os outros não viam. Ele olhava para além da fúria, para além do pânico. Ele focava nos olhos de Trovão. E ali, em um vislumbre fugaz, ele não viu apenas um animal selvagem. Ele viu inteligência. Viu um sofrimento profundo e consciente. E, acima de tudo, ele viu uma pergunta. A mesma pergunta que ele se fazia. Por quê? Naquele momento, contra toda a lógica, contra o treinamento de Clara e o bom senso de Pedro, João toma a decisão mais arriscada de todas. Uma decisão que desafiava a razão e se apoiava unicamente em um instinto, em uma conexão frágil e talvez imaginária. Ele se vira para sua equipe, a serra ainda desligada em sua mão. Não vamos sedá-lo, diz ele, a voz baixa e constante, cortando a tensão do ar. Eu vou cortar, com ele acordado. Clara o encara incrédula, os olhos arregalados de pavor. Era suicídio, mas João já havia se decidido. Ele estava apostando sua vida, a vida de sua equipe e o futuro daquele animal em um fio de confiança que talvez nem existisse. Clara deu um passo à frente, a mão estendida como se pudesse parar uma loucura com um simples gesto. João, por favor, não faça isso. É um risco que não podemos correr. Sua voz era um apelo desesperado, a voz da razão contra um ato de fé pura e perigosa. Pedro, o homem prático, não disse nada, apenas posicionou a lanterna com mais firmeza, o facho de luz criando um palco improvisado para a tragédia ou o milagre que estava prestes a acontecer. Ele confiava no instinto de João mais do que em qualquer manual, mas os olhos de João não se desviaram do urso. Ele via o terror do animal, mas também via a exaustão de uma vida inteira de luta. Ignorando o apelo de Clara, ele deu um passo. Depois outro. O chão úmido da mata abafava o som de suas botas, tornando seu avanço fantasmagórico. Ele parou a uma distância que fazia o coração de Clara parar. Então ele começou a falar. Uma voz baixa, constante, quase um murmúrio que mal se sobrepunha ao som dos grilos. Eu sei, grandão. Eu sei que você está com medo, ele dizia. As palavras não importando tanto quanto o tom. Mas isso vai acabar agora. Eu prometo. Só fica parado. Só mais um pouco. Ele falava com Trovão, não como se fala com um animal, mas como se fala com um prisioneiro de guerra, reconhecendo o sofrimento e oferecendo uma paz improvável. O urso, que até então se debatia, pareceu hesitar. Seu rugido diminuiu para um rosnado baixo e gutural, um som de dor e confusão, não de agressão. Foi o sinal que João precisava. Com um movimento lento e deliberado, ele ergueu a serra, o puxão da corda. O motor engasgou por um segundo e depois explodiu em um rugido ensurdecedor, rasgando o silêncio e a frágil calma que João havia construído. Trovão se encolheu, o pânico voltando a seus olhos. Mas João não recuou. Ele avançou o último passo. A lâmina tocou o aço. Um grito metálico ecoou pela mata, e uma chuva de faíscas iluminou a cena como um fogo de artifício infernal. João sentia o calor no rosto, o cheiro de metal queimado invadindo suas narinas. Seus braços tremiam com a vibração da máquina, mas seu olhar permanecia fixo, uma ponte de comunicação silenciosa com o animal aterrorizado. Trovão urrou, um som que parecia vir das entranhas da terra, e se debateu. Por um segundo aterrorizante, a lâmina escorregou, chegando a milímetros da pele grossa de seu pescoço. Clara sufocou um grito, mas algo extraordinário aconteceu. Em meio ao caos, ao barulho e ao medo, o urso pareceu entender. Talvez fosse a vibração focada no metal. Talvez fosse a voz de João que, incrivelmente, não parou de falar, gritando por cima do motor. É a corrente!
Estou tirando a corrente. Aguenta firme. O animal parou de se debater contra o homem e começou a puxar para trás, como se ajudasse a tensionar o elo, como se em algum nível primitivo compreendesse que o objeto de seu medo era o mesmo de sua libertação. Segundos se tornaram uma eternidade. O metal gemia, resistindo, cedendo milímetro por milímetro. O suor escorria pelo rosto de João, misturando-se com a fuligem. E então, com um estalo seco e definitivo, mais alto que o barulho do motor, o último elo se partiu. O barulho cessou. João desligou a serra e um silêncio tão profundo que parecia ter peso, uma entidade própria, desceu sobre a clareira. A fumaça do metal quente subia em espirais preguiçosas. Ninguém se movia, ninguém respirava. Trovão estava livre, mas ele não se moveu. Apenas ficou ali, o corpo gigantesco tremendo, não de raiva, mas de choque. Sua cabeça ainda estava baixa, como se esperasse o puxão do aço que não veio. Era o tremor de um continente se reajustando após um terremoto. O tremor de uma realidade inteira se desfazendo. O peso fantasma da corrente, que o definiu por toda a sua existência, ainda estava lá, gravado em seus músculos e em sua alma. Lentamente, como se testasse a própria realidade, ele ergueu uma das patas dianteiras e a pousou 1 centímetro à frente. Ele esperou. Pela primeira vez em sua vida, não houve o puxão do aço. Não houve limite. Ele deu outro passo, hesitante, desajeitado, como um filhote aprendendo a andar. Ele ergueu a cabeça e olhou ao redor, os olhos piscando, confusos. Ele sentiu o chão sob as 4 patas, a liberdade de mover o pescoço sem a mordida do metal. Aquele momento de liberdade silenciosa e incerta foi a catarse. Não houve um rugido triunfante, nem uma corrida para a floresta. Houve apenas a quietude de um ser vivo, redescobrindo o próprio corpo, sentindo o espaço ao seu redor pela primeira vez. A corrente de aço jazia morta no chão, um anel quebrado, um símbolo de uma crueldade derrotada. Mas a verdadeira corrente, aquela forjada no espírito de Trovão por anos de cativeiro, estava apenas começando a se romper. O resgate de seu corpo estava completo. O resgate de sua alma estava prestes a começar. A jornada de volta para o santuário foi tão tensa quanto o próprio resgate. Trovão, agora livre do aço, estava prisioneiro de um medo paralisante. Ele se recusava a entrar na grande jaula de transporte que a equipe havia trazido. Cada tentativa de guiá-lo para dentro era recebida com um recuo aterrorizado. Para ele, uma caixa de metal era apenas uma variação da jaula do circo, uma memória de confinamento que seu corpo e mente se recusavam a reviver. Foi preciso a paciência infinita de Clara e a calma inabalável de João, falando com ele por horas sob a luz fraca das lanternas para finalmente convencê-lo. Não com força, mas com pedaços de fruta e uma promessa sussurrada de segurança, até que, exausto e confuso, ele finalmente deu o passo para dentro. Sua chegada ao santuário não foi um momento de celebração, mas de apreensão. O espaço que lhe foi destinado era vasto, com grama, uma pequena piscina e árvores, um paraíso comparado ao inferno de onde viera. Mas Trovão não via nada disso. Ao ser solto no recinto, ele caminhou até um canto e ali ficou imóvel por dias. Ele se movia como se a corrente ainda estivesse em seu pescoço, dando apenas alguns passos em uma direção antes de parar, como se atingisse um limite invisível. O peso fantasma de décadas de cativeiro ainda o ancorava no lugar. Ele comia o que lhe era oferecido, mas seus olhos permaneciam vazios, fixos em um ponto que só ele podia ver. A liberdade física lhe fora dada, mas ele ainda não sabia como aceitá-la. A recuperação de sua alma foi um processo lento, doloroso e de uma beleza comovente. Clara passava horas sentada do lado de fora de seu recinto, apenas lendo em voz alta, para que ele se acostumasse com a presença humana sem a ameaça da dor. João o observava de longe, entendendo que a confiança, uma vez quebrada de forma tão violenta, não poderia ser reconstruída com pressa. O primeiro avanço veio semanas depois. Uma borboleta azul pousou perto de Trovão. Ele a observou.
a cabeça inclinada, e então, com uma curiosidade que parecia adormecida a uma vida inteira, esticou o focinho para cheirá-la. Foi o primeiro ato voluntário, a primeira interação com o mundo que não era ditada pelo medo ou pela necessidade. Depois disso, os milagres começaram a acontecer, pequenos e graduais. Um dia, ele tocou a grama com a pata, sentindo sua textura. Em outro, aproximou-se da piscina e, hesitante, mergulhou uma das patas na água. A sensação do frio pareceu despertá-lo. Ele mergulhou a outra, e depois o corpo inteiro, em um mergulho desajeitado que espalhou água para todos os lados. Naquele momento, boiando na água, o peso de seu corpo e talvez de suas memórias aliviado pela flutuabilidade, ele pareceu pela primeira vez um urso, um ser livre. O passo final foi sua interação com outros de sua espécie. O santuário abrigava outras 2 ursas, também resgatadas de situações de abuso. A introdução foi feita com extremo cuidado. O primeiro encontro foi através de uma cerca. Houve rosnados, desconfiança, mas com o tempo, a curiosidade venceu o medo. E um dia, quando os portões foram abertos, eles se cheiraram, se reconheceram como iguais em sofrimento. E, finalmente, encontraram consolo na companhia um do outro. Trovão, o gigante solitário, não estava mais sozinho. Enquanto Trovão reaprendia a viver, o mundo dos homens se movia. A história do resgate clandestino, somada à prova irrefutável da condição do urso, criou uma tempestade da qual o coronel Bastos não pôde escapar. A mídia nacional pegou o caso e o urso do coronel se tornou um símbolo da crueldade arraigada em cantos esquecidos do país. Pressionadas, as autoridades de esferas superiores intervieram. A influência local do coronel se desfez como fumaça diante do escrutínio público. Ele foi processado por múltiplos crimes ambientais e maus tratos. Sua fazenda foi investigada, revelando outras irregularidades. O homem que se via como um rei intocável em seu pequeno feudo viu seu poder ruir. Ele foi condenado, perdeu parte de suas terras e, mais importante, sua reputação. A história de Trovão não apenas o libertou, mas também quebrou o ciclo de medo que o coronel impunha na região. Anos se passaram. Em uma tarde ensolarada, João estava parado, observando o recinto dos ursos. Trovão, agora um gigante magnífico e de pelo brilhante, descansava sob uma árvore. Ele não era mais o animal aterrorizado daquela noite escura. Era um ser sereno, que carregava a dignidade de um rei que reconquistou seu trono. A cicatriz em seu pescoço ainda estava lá, uma linha pálida e permanente, um mapa de seu passado doloroso. Mas não era mais um símbolo de cativeiro. Era um testemunho de resiliência, a prova de que as feridas mais profundas podem sim cicatrizar. João o observava, e em seus olhos não havia mais a assombração dos animais que não pôde salvar, mas a paz de quem finalmente fez as pazes com seus próprios fantasmas. A história de Trovão provou algo fundamental. Não se tratava apenas de quebrar uma corrente de aço. Tratava-se da prova de que a compaixão, mesmo quando precisa operar à margem da lei, mesmo quando precisa se tornar um ato de rebelião, possui uma força transformadora. A força de curar, de restaurar e de devolver a dignidade que nunca, jamais, deveria ter sido roubada. Essa dignidade, no entanto, não é um presente que se dá, mas um estado que se reconhece. O que João, Clara e Pedro fizeram naquela noite não foi dar dignidade a Trovão. Eles apenas removeram a barreira de aço e indiferença que o impedia de viver a dignidade que ele sempre possuiu. É uma distinção crucial que redefine o heroísmo. Não se trata de salvar os fracos, mas de lutar contra a arrogância daqueles que se julgam fortes o suficiente para roubar a liberdade de outro ser. A história de Trovão se tornou uma lenda na região, contada em voz baixa, mas com um orgulho crescente. O Santuário de João, antes um projeto de teimosia que sobrevivia de doações escassas e da força de vontade de poucos, transformou-se em um ponto de referência. Voluntários começaram a aparecer. Doações, antes um gotejar, tornaram-se um fluxo constante.
Pessoas que antes temiam o nome do Coronel Bastos agora visitavam o santuário, não para ver o urso do coronel, mas para ver Trovão, o sobrevivente. Eles olhavam para a cicatriz em seu pescoço e não viam uma marca de vergonha, mas uma medalha de honra, um símbolo de que até mesmo a crueldade mais enraizada pode ser derrotada. A mudança mais profunda, contudo, não foi material, mas cultural. Aquele ato de desobediência civil, aquele resgate ilegal nascido do fracasso da lei, forçou uma reflexão coletiva. As autoridades, humilhadas publicamente, passaram a tratar as denúncias de maus tratos com uma seriedade que antes não existia. A apatia que permitiu que o sofrimento de Trovão se perpetuasse por anos foi substituída por uma vigilância incômoda. A história provou que um segredo, por mais bem guardado que seja pelo poder e pelo medo, não sobrevive à luz da verdade, especialmente quando essa verdade é carregada pela coragem de uma pessoa comum. João nunca se viu como um herói. Para ele, o que fez não foi uma escolha, mas uma necessidade, a única resposta possível diante de uma injustiça insuportável. Ele continua seu trabalho com as mesmas mãos calejadas e o mesmo olhar cansado, mas agora há uma serenidade em seu rosto. Ele aprendeu, na escuridão daquela noite, iluminado apenas por faíscas e pela fé, que às vezes a lei dos homens e a justiça divina seguem por caminhos diferentes. E quando isso acontece, é preciso ter a coragem de escolher qual caminho seguir. No final das contas, esta não é apenas a história de um urso, é um espelho. Trovão representa todos os seres, humanos ou não, que são acorrentados pela indiferença, pela ganância ou pelo abuso de poder. Sua corrente de aço é uma metáfora para as prisões invisíveis que muitos enfrentam: o medo, o trauma, a desesperança. E o som da serra de João é o som de qualquer ato de compaixão que ousa desafiar o status quo. É a voz de quem se recusa a desviar o olhar, de quem entende que a verdadeira liberdade não é apenas a ausência de correntes, mas a presença de empatia. A imagem final de Trovão vivendo em paz não é o fim da história, é um começo, é um lembrete permanente de que dentro de cada ser vivo existe um espírito indomável que anseia por ser livre, e que, às vezes, tudo o que é preciso para quebrar as correntes mais grossas não é uma força sobre-humana, mas a decisão simples e revolucionária de se importar. Essa decisão, no entanto, não é tão simples quanto parece. Importar-se é um ato de rebeldia em um mundo que muitas vezes prega a indiferença. É escolher ver quando seria mais fácil desviar o olhar. É escolher sentir quando a apatia seria um escudo mais confortável. João, Clara e Pedro não eram super-heróis. Eram pessoas comuns, cheias de dúvidas e medos, que foram confrontadas com uma escolha: aceitar o mundo como ele era, ou lutar pelo mundo como ele deveria ser. A coragem que eles demonstraram naquela noite não foi a ausência de medo. O medo estava lá, em cada batida acelerada do coração, em cada gota de suor frio. A coragem foi a conclusão de que a vida de Trovão era mais importante do que o medo que sentiam. Foi a compreensão de que a cumplicidade pelo silêncio seria uma corrente muito mais pesada de carregar do que qualquer consequência legal. A história de Trovão nos deixa com uma pergunta incômoda. Quantas correntes invisíveis existem ao nosso redor, acorrentando seres que não têm voz para pedir ajuda? Quantas injustiças silenciosas nós permitimos, por conveniência ou por medo? A jornada deste urso, de um prisioneiro esquecido a um símbolo de esperança, nos ensina que a mudança nunca começa em grandes parlamentos ou em tribunais distantes. Ela começa no coração de um indivíduo que decide que já basta. A paz de Trovão, sob a sombra de uma árvore em um santuário seguro, não é apenas a paz de um animal. É o reflexo da nossa própria humanidade, quando escolhemos a compaixão em vez da crueldade. É a prova final de que, no grande balanço da vida, o poder de curar será sempre mais forte do que o poder de ferir, e que uma única vida, quando tratada com a dignidade que merece, tem o poder de redimir um mundo inteiro. Se essa história tocou alguma coisa aí dentro de você, deixe o número 1 nos comentários. Não precisa escrever mais nada.
Esse simples gesto nos mostra que você esteve aqui e que sentiu o peso e a esperança desta jornada. E se você acredita que mais histórias como essa precisam ser contadas, inscreva-se no canal para caminhar com a gente. Ainda existem muitas vozes que precisam ser ouvidas e muitas correntes que precisam ser quebradas.